Essa cidade tem apenas dois imóveis da Caixa. São José do Rio Preto tem 160 imóveis. Qual dessas duas cidades é mais segura para você investir? Se você respondeu a menor, você pode estar cometendo um erro grave. E eu vou te provar isso agora. Taiobeiras, que é uma cidade que fica em Minas Gerais, foi escolhida por um motivo. O primeiro membro da primeira geração LS 360 Network é de Taiobeiras, Minas Gerais. Ele poderia simplesmente comprar porque só tinha dois imóveis. Taiobeiras, ela tem 34.537 habitantes. Estimativa de 11.800 residências. Hoje, dois imóveis da Caixa. Se a gente olha para esse índice, ele está extremamente baixo. Mas número baixo, ele não significa risco baixo. Mercado pequeno é mais sensível. Rio Preto tem quase 480 mil habitantes. Hoje, ele tem 160 imóveis disponíveis da Caixa. Mas o mercado é profundo, tem liquidez, tem base econômica, tem absorção. Investidor amador, ele olha a quantidade. Investidor profissional acompanha a estrutura. Cidade pequena pode travar o seu capital. Cidade grande, ela pode gerar conflitos jurídicos. Não é sobre você arrematar o imóvel apenas, é sobre você analisar a pressão imobiliária, sobre a liquidez que tem aquele imóvel, sobre a sustentação econômica que você tem ali na região, absorção de mercado, risco jurídico, é sobre método. Vem comigo aqui, vamos analisar esses números. Agora nós estamos chegando no escopo, nós estamos aqui ó, na série Raio-X, onde estamos analisando 10 cidades e colocando aqui no nosso panorama, analisando os indicadores. Quando a gente, agora, quando nós estamos analisando já, essa daqui já é a sexta cidade. Então nós já tivemos aqui ó, 5 cidades que passaram por aqui. Então a gente consegue ter um escopo de números para chegar numa conclusão, inclusive de comparação. Qual cidade é a melhor? Qual a cidade é pior em determinado indicador? Então, não é um único índice, um único indicador que ele vai bater o martelo ali para a gente arrematar. Então, nós temos aqui vários indicadores que compõem toda a nossa decisão. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, a minha planilha, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né, desses indicadores. E olha, como a gente consegue visualizar assim cada cidade com as suas características, não só pelo número de habitantes, mas outros fatores você consegue bater o olho e verificar que, pô, aqui nesse indicador aqui, nessa questão, ela é deficiente. Nesse outro aqui, ó, ela é muito boa. Inclusive, Taiobeiras, eu me surpreendi em um indicador. Em um indicador, ela foi melhor que todas as cidades. Então, você quer saber? Vamos continuar aqui no vídeo, que você vai saber até no final desse vídeo qual que é esse indicador, que ele é muito melhor do que as outras cidades. Olha, aqui nós temos aqui todos o consolidado aqui de todos os imóveis que a gente já fez aqui no Raio-X. Então passaram por aqui Marília, Araçatuba, Bauru, Prudente, Rio Preto e agora estamos em Taiobeiras. Então aqui nós temos Taiobeiras, no nosso número de habitantes aqui, é a cidade com menor número de habitantes, 34.537. Qual que é a maior? A maior aqui é Rio Preto, com quase meio milhão de habitantes, 480 mil. Quando a gente pega todos esses indicadores aqui, nós temos alguns valores aqui que surpreendem. Quando nós pegamos aqui o nosso indicador LS 360, então aqui eu tenho dois imóveis disponíveis da Caixa e tenho quantidade de domicílios de 11.800. Então eu tenho aqui ó, domicílios de 11.800. A gente chega no nosso indicador, no LS 360, de 0,0001. 0,0001. Quando a gente olha no consolidado aqui, ó, então esse é o nosso indicador. Quando a gente olha
para esse indicador, o LS 360, nós temos aqui, ó, dois imóveis da Caixa disponíveis e quantidade de domicílios lá, ó, nós temos 11.800. 11.800. Quando a gente divide 2 por 11.800, nós temos um indicador aqui, ó, que é 0,0001. Então, vamos comparar isso aqui. Isso aqui é o nosso indicador do LS 360. Agora, quando a gente compara com as outras cidades, nós temos aqui, ó, a gente consegue ter um panorama e falar assim, ó, qual dentro dessas cidades que a gente analisou até aqui, que até agora foram 6 cidades, qual é melhor e qual é pior? Então agora a gente estava comparando com Rio Preto, né? Então Rio Preto, ela tem 160 imóveis, enquanto Taiobeiras tem dois. Qual dessas duas é melhor? É melhor Taiobeiras ou é melhor Rio Preto? Quando a gente fala sobre esse indicador, sobre o LS 360, nós temos aqui, por exemplo, Taiobeiras como um dos melhores, é a melhor cidade desse indicador. Enquanto, em contrapartida, nós temos Rio Preto, né, como uma das piores. Ela está aqui, ó, na lanterninha. Se a gente for pegar dentro do nosso indicador aqui, ó, Bauru, ele é o pior no nosso indicador. Ela tem 166 imóveis disponíveis, só que ela tem 380 mil habitantes. Já Rio Preto tem 480 e tem 160. Então aqui nós temos aqui, ó, esse comportamento aqui no indicador. Nós temos Rio Preto aqui na penúltima colocação. E Itaiobeiras, olha só, é a primeira nesse indicador. Ou seja, é um lugar que tem menos pressão imobiliária. Uma outra coisa também que esse número ele reflete é a questão da adimplência. Você tem muito mais adimplência lá em Taiobeiras, enquanto em Rio Preto você tem uma inadimplência alta. Então, esses números revelam isso para gente. As duas maiores em inadimplência são Bauru e Rio Preto, dentro dessas que a gente já analisou. Então, a gente chega nesse contexto aqui. Uma outra coisa também interessante, né? Pô, Rio Preto aqui, ele tem 480 mil habitantes, né? Vamos até fazer uma conta aqui rápida, né? 480 mil habitantes. E ele tem ali, ó, de imóveis disponíveis 160. Se Rio Preto tivesse 30 mil habitantes, de acordo, se a gente fosse pegar uma relação do que ela tem hoje de imóveis disponíveis, então ela teria 10 imóveis disponíveis. Então, só aqui você já tem uma ideia da pressão imobiliária que é na cidade. A inadimplência dentro de Taiobeiras é muito menor do que em São José do Rio Preto. Então, aqui a gente está analisando um número, olhando aqui essa relação de imóveis disponíveis no site da Caixa e imóveis que a gente pode estar comprando. Então, tá ok. Esse é um dos indicadores. Quando a gente vem aqui, né, para o LS 360, a gente meio que, olha, na hora que a gente começa a comparar a questão de residências, né? Quantas residências tem em Rio Preto? Quantas residências tem em Taiobeiras? Então, quando a gente compara esse número aqui, ó, ele é muito semelhante a essa conta que a gente acabou de fazer agora há pouco, que reflete isso. Olha, Taiobeiras, ela tem 0,01, Rio Preto, 0,09. E dentro do nosso indicador, ela é a penúltima colocada. Então aqui, ó, já tem uma base para a gente analisar e a gente já dá para ter uma ideia. Nesse indicador, Taiobeiras dá de quase aqui, ó, 8-0, vamos colocar aqui, né? Ela tem aqui uma quantidade bem elevada aqui de números de imóveis disponíveis, Rio Preto, né? Então ele tomou uma goleada aqui de Taiobeiras. Outros números aqui, ó, que me chamam a atenção é a questão, um outro indicador que é o E360. O E360, eu comparo a quantidade de emprego que tem na cidade com a quantidade de habitantes. Então, eu divido esse valor entre a quantidade de emprego com a quantidade de habitantes. E aí a gente chega a um número que é 0,58 em Rio Preto, e em Taiobeiras é 0,20. Então, a gente vê assim, a quantidade de empregos disponíveis lá é bem menor. Rio Preto tem 28 mil, ou melhor, empregos, ele tem 281 mil,
381. Já Taiobeiras tem 7.194. Em comparação com a quantidade de habitantes, né? Taiobeiras é bem menor. Então a gente tem essas características aí, esses números que eu falei. Outro ponto também que é bastante interessante a gente notar é quando a gente fala de economia, a gente fala de emprego, de MEI, de empresa. MEI, por exemplo, lá na região, lá em Taiobeiras tem 1.800 MEIs. Já, se a gente colocar no composto dos indicadores, em Taiobeiras, esse indicador eu chamei de E de empresa, né? E360. Em Taiobeiras é 0,20. Em Rio Preto é 0,58. Então a gente tem bastante aí mês quando a gente compara com a quantidade de residências existentes. Então, renda informal, você vê que em Rio Preto tem bastante. Renda formal, ela tem um número maior aí em Taiobeiras, né? A gente tem essa relação. Bom, quando a gente analisa aqui, IDH é um número muito importante. Rio Preto tem 0,79, Taiobeiras tem 0,67. Então, esse é um número muito interessante. Um outro número que me chamou muita atenção em Taiobeiras, que na hora que eu comecei a fazer as pesquisas sobre índice de homicídio, em Rio Preto, índice de homicídio é 8,46. Taiobeiras teve um ano específico, se eu não me engano, foi 2022. Ele foi zero durante o ano inteiro, não teve taxa de homicídio. Então lá a taxa de homicídio varia entre 0 e 2. Então, para você ver como é uma cidade segura, Taiobeiras, né? Taiobeiras, taxa de desemprego em torno de 5,6. Olha, taxa de desemprego em 5,6 é muito baixa essa taxa. Já em Rio Preto é de 7 a 8. Um indicador assim que, olha, Taiobeiras foi o melhor. Dentre todas as cidades que foram analisadas até agora no raio-x, esse indicador ele também foi o melhor. Qual é esse indicador? É o de postos de saúde. Quantos postos de saúde tem na cidade? Segundo especialistas, o ideal é você ter a cada 10.000 habitantes, você ter um posto de saúde, né? Então, qual que é esse número de Rio Preto? Em Rio Preto, você tem 28 postos de saúde. E a necessidade que era para você ter lá na cidade seria 48. Já Taiobeiras, ele tem 13 postos de saúde. E a necessidade era ter 3,5, 3,4 lá na cidade. Então, é na hora que a gente chega nesse indicador, esse aqui é um indicador que é o PS 360. Já o PS 360 em Rio Preto é 0,58, ou seja, falta postos de saúde na cidade. Já em Taiobeiras, ele supre a demanda e ainda tem muito mais postos de saúde do que eram necessário, sendo que esse indicador fica em 3,76. Então você tem essa característica aqui dos números, né? Então isso me surpreendeu em Itabeiras. Então eles têm 13 postos de saúde, sendo que o necessário seria 3,5. Então a gente fecha aqui essas contas aqui referente aqui a esses indicadores. Foi exatamente isso que eu mostrei para o DEMIP. Aí logo após você vai mandar o PDF, Isso. eu vou estar estudando e participando, então. Exato. E esse PDF ele é bastante dinâmico, né? Se você baixar ele, eu aconselho você não baixar ele, porque eu vou atualizando. Sempre quando tem algum assunto que eu vejo que é legal colocar no PDF, eu coloco. Por exemplo, hoje eu vi que assim tem um lugar que a gente está desocupando e está tendo furto de água lá. Eu criei uma notificação colocando que se tiver furto de água lá, a gente pode responsabilizar ele, além de civilmente, grana, penalmente, porque ele está roubando. Ele não entrou porque Taiobeiras tem dois imóveis. Ele entrou porque ele quer saber o que esses dois imóveis significam. Erro em cidade pequena trava seu capital. Erro em cidade grande vira processo. Eu já entrei em imóvel com oficial de justiça e força policial. Cidade forte não te protege. Cidade pequena não garante venda rápida. Análise sim te protege. Dia 26/2, às 20h47, começa o primeiro encontro da primeira geração LS 360 Network. Hoje já temos membros confirmados e você tem duas opções. Uma, ficar de fora, ou sentar na mesa onde as decisões são feitas.
Não é curso, é formação, é acompanhamento, é bastidor real, é método aplicado. Uma cidade com dois imóveis e outra com 160. Tudo isso pode esconder riscos e oportunidades. O que decide não é a cidade, é quem está analisando. Se você quer participar da primeira geração LS 360 Network, comenta aqui Network ou me chama no WhatsApp. Eu quero entender melhor qual é o seu momento para ver se faz sentido você entrar na primeira geração LS 360 Network. Estamos dando continuidade aqui, ó. Nós acabamos de fechar aqui a cidade número 6 aqui no Raio-X. Estamos indo aqui para a nossa cidade número 7. Então, na próxima terça-feira, às 15 horas, esse conteúdo vai estar disponível para você. Então, nos vemos no próximo Raio-X. Qualquer coisa, Network me chama. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até mais. Tchau, tchau.